Eu sinto que seja falando o que as pessoas fazem em nome da fé, em nome de Deus, em nome de um bem coletivo, de um bem maior, né? Em nome de um sacrifício, de um ofício sagrado, como eu falei no início, direcionado a Deus, um deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa em benefício da sua fé. Bem-vindos a mais um vídeo da Mari. Hoje tinha previsto para lançar uma nova série, mas Deus tocou no meu coração que eu precisava fazer um vídeo falando sobre um assunto que eu, na verdade, já tinha até gravado um trecho de um vídeo, só que eu não tinha compartilhado ainda, mas hoje queimou no meu coração falar sobre isso. Então, né, como esse canal veio num propósito de falar mais do que Deus tem feito na minha vida e de que forma que essa conexão veio surgindo, eu preciso fazer o que Ele me manda. Então, Ele me mandou falar sobre um assunto polêmico que está nas redes sociais e todo mundo falando, que é sobre a questão toda do Frei Gilson, que ele tem levantado multidões para rezar o terço às 4 horas da manhã. Mas eu vou falar primeiro sobre aonde que eu vou chegar neste assunto. Estou gravando este vídeo no dia 16 de março, domingo. Dia 19 de março é dia do padroeiro, então, né, tem o feriado municipal nesse dia. E na nossa catedral foi feito um manto sagrado de São José. Pelo que o padre falou, tem alguns casos de cura, né? Que o manto teve esse poder curativo de bênção na vida de algumas pessoas. Eu senti que eu precisava ir na missa das 9 e eu já estava acordada e poderia ter muito bem ido na missa das 7h30, mas eu senti que precisava ir na das 9. E na das 9 foi feita a entrada do manto, e um manto passando de mão em mão, assim como se fosse aqueles negócios que passa no estádio, que vai passando de mão em mão. Então foi entrando o manto e todo mundo encostando, e foi uma coisa muito, muito abençoada. Eu senti, assim, eu consegui tocar no manto nessa hora da entrada. Aconteceu toda a celebração da missa, e no final da missa iria ter uma procissão com o São José e o manto sagrado de São José, até a paróquia São Domingos, que fica a cerca de 2 quilômetros da catedral. Então, enquanto o padre estava falando, eu senti no meu coração uma vontade de ir andando até lá, de levar o manto. E eu estava sentada separada da minha mãe. Eles foram mais cedo para a igreja, eu saí de casa um pouquinho depois. Eu fui e sentei bem lá na frente da igreja. E daí eu senti essa vontade de ir. E de repente, quando eu vi, a minha mãe estava do lado. Me achou lá e falou assim: vamos na procissão junto? Eu falei: vamos, eu até ia te procurar para ir junto. Teve um pequeno grupo de pessoas que foi levando o manto até lá, né? E assim, nós tínhamos que ir, né, revezando no caminho, mas tínhamos que ir segurando o manto sobre as nossas cabeças, ou seja, fazendo o sacrifício, sacro ofício, que é um ofício sagrado direcionado a Deus. Ou seja, eu estava, digamos que com dor no braço, tinha que ficar revezando por cerca de 2 quilômetros, andando com o manto sobre a cabeça. E eu fiz, né? No começo eu fui só, segurei um pouquinho, mas depois eu senti que eu precisava fazer isso durante o trajeto inteiro. E eu fiz, fazendo o sacrifício de andar até lá,
Para mim, andar não é problema, porque eu ando toda semana na esteira, eu faço isso já na academia, então já vou andando até o Pilates e coisa, eu já tenho essa prática de fazer, mas não fazendo um sacrifício que era como esse, ficar segurando o manto sobre a cabeça. Então foi o meu sacrifício da quaresma, né? De dedicar um tempo do meu domingo para me sacrificar levando o manto, ajudando a levar o manto sagrado até outra paróquia. E aonde que isso chega no assunto que eu iniciei o vídeo, que é relacionado ao Frei Gilson, é que durante a quaresma nós católicos nós fazemos penitências. Essa que eu contei foi a minha penitência, uma das, né, penitências que eu venho fazendo, algum dos sacrifícios que eu venho fazendo durante a quaresma. E nós fomos, inclusive, rezando o terço nessa caminhada, né? O Frei Gilson está mobilizando, né, milhões de pessoas, né? Inclusive essa semana que passou deu aí 1.300.000 pessoas em uma live às 4 horas da manhã rezando o rosário. O rosário são 4 vezes o terço, que são 50 Ave Marias em um terço. E o que mobiliza tanta gente é que você está se sacrificando para acordar às 4 horas da manhã, dedicando a melhor parte, por exemplo, do teu sono, ou a melhor parte do seu dia está dedicando a Deus, que são as primícias, né? Que é a melhor parte, a primeira parte você está dedicando a Deus. Então, essas pessoas, essas milhares de pessoas que estão acordando todos os dias às 4 horas da manhã, estão se sacrificando para um bem maior, um bem coletivo, estão rezando, estão dedicando, se sacrificando para Deus, fazendo uma penitência para Deus. E é sobre isso. Eu já queria ter feito esse vídeo, ter falado sobre isso na semana passada, mas, né, acabei não fazendo. Mas com o que aconteceu hoje, com a procissão que nós fizemos hoje, Deus tocou no meu coração que eu precisava falar sobre isso, né? E o que está acontecendo é um levante, né? Um levante dessas pessoas, né? Nada impede de essas pessoas, já que se sacrificaram aí, estão se sacrificando, estão fazendo, cultivando esse hábito de acordar às 4 horas da manhã para dedicar ao Senhor, por que não continuar nesse hábito de acordar mais cedo? E num trecho de entrevista que eu assisti do Frei Gilson, ele mesmo disse que para ele acordar de madrugada é um sacrifício. E por que não fazer isso dedicando a Deus? E é o que essas pessoas também estão fazendo. E na entrevista ele inclusive disse que perguntou a Deus se ele poderia filmar esse terço, esse rosário, porque encontraria talvez pessoas que estivessem precisando de uma oração, que estivessem, por exemplo, com insônia e poderiam dedicar ali um tempo a Deus. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã e Deus tem me acordado todos os dias, inclusive antes das 4 agora, para dedicar o meu momento a Deus, né? Para eu ter mais tempo, inclusive para dedicar a minha casa, ao meu autocuidado e as minhas orações principalmente, que vem se intensificando principalmente agora na quaresma. Então era isso que eu senti que eu precisava falar. Estou inclusive terminando de fazer meu almoço, estou de avental, né? Fazendo meu almoço aí de domingo. Então, e eu senti que eu precisava falar sobre isso e passar isso para vocês, o que eu senti, qual foi a minha sensação e o que eu precisava falar, o que eu senti que eu precisava falar em relação a tudo isso. Eu sinto que seja falando o que as pessoas fazem
em nome da fé, em nome de Deus, em nome de um bem coletivo, de um bem maior, né? Em nome de um sacrifício, de um ofício sagrado, como eu falei no início, direcionado a Deus, um deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa em benefício da sua fé, né? E é isso que essas pessoas também estão fazendo no terço da madrugada, no rosário da madrugada com o Frei Gilson. Então, era isso que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo.